Sou Wellington Farias Alves, professor, escritor e crítico literário. E o aspecto que a gente pode perceber no Cruz de Souza, que é um poeta de uma extraordinária sensibilidade com relação às questões sociais da época dele, que tem a ver com a abolição da escravatura e tem a ver com a República. Negro, nascido em Santa Catarina, no século XIX, se enveredou para o mundo do jornalismo, para o mundo da literatura, escrevendo crônicas, poesias e contos com uma abordagem exclusiva no combate à abolição. Se tornou símbolo, nesse período, contra o escravagismo, publicou obras referenciais de cunho a combater esse regime, advogou pela República no Brasil, ou seja, pelo fim da monarquia, mas o grande referencial, além da luta política e social do Cruz de Souza, e os versos dele, os contos referenciam isso, é que Cruz de Souza, como negro, filho de escravos, nascido numa região eminentemente branca, que foi Santa Catarina do século XIX, dos anos 60 aos anos 90, ele construiu uma literatura única, que foi a literatura simbolista. Hoje, Cruz de Souza é considerado o maior poeta simbolista do Brasil e o terceiro maior poeta simbolista do mundo, ao publicar 2 livros que são referências hoje dessa escola. Um é o Missal, que é um livro de contos, e o outro é o Broquéis, que é um livro de versos, ambos saídos em 1893. Então ele continua sendo um homem, um poeta, um intelectual estudado tanto no Brasil como no exterior, no mundo acadêmico e fora do mundo acadêmico, com apreciadores que têm muito conhecimento de literatura e pouco conhecimento de literatura. A sua vida ainda é muito complexa, né? A se entender o processo de um homem que conseguiu notoriedade através da literatura, pelo saber dele enquanto intelectual, enquanto influenciar grupos de jovens que não eram negros como ele, que eram brancos, mas que o seguiam e o respeitavam como intelectual. Apesar de tudo isso, Cruz de Souza, que nasceu em Santa Catarina, na antiga Desterro, e morreu em Minas Gerais, saído às peças do Rio de Janeiro, onde ele habitava, casou, teve 3 filhos e morreu pobre, em uma situação muito difícil, como servidor público, enfim. Então, o Cruz de Souza precisa ser reestudado, precisa ser sempre resgatado, a sua memória precisa ser sempre reverenciada e trazida ao debate de todas as gerações, da geração atual e das futuras gerações. Então esse é um papel nosso, esse é um papel meu, esse é um papel de todos nós que valorizamos o que é brasileiro e os valores brasileiros, e o Cruz de Souza, como poeta, foi um dos grandes valores brasileiros.